Olá, hoje estava na nossa reflexão diária e estudando um livro de psicografia de Chico Xavier, de Humberto de Campos, chamado Pontos e Contos. Eu abri a lição número 1 e que vem muito ao encontro do que a gente tem refletido e assistido a tantas pessoas refletindo, fazendo previsões e palestras a respeito de como serão os próximos dias, como será o próximo período pós-pandemia, como é que a sociedade humana vai se comportar, como é que a economia vai se comportar, como é que todos nós iremos viver. A consequência das dificuldades de emprego, das dificuldades de tantas empresas que fecharam as portas, tantos trabalhadores que perderam seus empregos. Como é que será essa reconstrução, né? E aí essa página é uma reflexão muito interessante que eu gostaria de dividir com vocês. É intitulada O Programa do Senhor. E aí vamos lá mergulhar um pouquinho no psiquismo do Cristo, ver se a gente entra na mesma faixa de frequência, na mesma vibração dúlcida e amorosa. À frente da turba faminta, Jesus multiplicou os pães e os peixes, atendendo à necessidade dos circunstantes. O fenômeno maravilhara. O povo jazia entre o êxtase e o júbilo intraduzíveis. Fora quinhoado por um sinal do céu, maior que os de Moisés e de Josué. Frêmito de admiração e assombro dominava a massa compacta. Relacionavam-se ali pessoas procedentes de regiões mais diversas, além dos peregrinos em grande número, que se adensavam habitualmente em torno do Senhor, buscando consolação e cura, mercadores da Idumeia, negociantes da Síria, soldados romanos e cameleiros do deserto ali se congregavam em multidão, na qual se destacavam as exclamações das mulheres e o choro das crianças. O povo, convenientemente sentado na relva, recebia com interjeições gratulatórias o saboroso pão que resultara do milagre sublime. Água pura em grandes bilhas era servida, após o substancioso repasto pelas mãos robustas e felizes dos apóstolos. Jesus, após renovar as promessas do reino de Deus, de semblante melancólico e sereno, contemplava os seguidores na eminência do monte. Semelhava-se realmente a um príncipe, materializado de súbito na terra, pela suavidade que lhe transparecia da fronte excelsa, tocado pelo vento que soprava de leve. Expressões de júbilo eram ouvidas aqui e ali. Não fornecera ele provas de inexcedível poder? Não era o maior de todos os profetas? Não seria o libertador da raça escolhida? Recolhiam os discípulos a sobra abundante do inesperado banquete, quando Malebel, espadaúdo assessor da justiça em Jerusalém, acercou-se do mestre e clamou para a multidão haver encontrado o restaurador de Israel. Esclareceu que conviria receber-lhe as determinações, desde aquela hora inesquecível, e os ouvintes reergueram-se, à pressa, engrossando fileiras ao redor do mestre Nazareno. Jesus, em silêncio, esperou que alguém lhe endereçasse a palavra, e efetivamente Malebel não se fez de rogado. Senhor, indagou exultante, és em verdade o arauto do novo reino? Sim, respondeu o Cristo sem titubear. Em que alicerces será estabelecida a nova ordem? Prosseguiu o oficial do Sinédrio, dilatando o diálogo. Em obrigações de trabalho para todos.
O interlocutor esfregou o sobressenho com a mão direita, evidentemente inquieto, e continuou. Instituir-se-á, porém, uma organização hierárquica. Como não? Acentuou o mestre sorrindo. E qual será a função dos melhores? Melhorar os piores. E a ocupação dos mais inteligentes? Instruir os ignorantes. Senhor, e os bons? Que farão os homens bons dentro do novo sistema? Ajudarão os maus, a fim de que esses se façam igualmente bons. E o encargo dos ricos? Amparar os mais pobres, para que também se enriqueçam de recursos e conhecimentos. Mestre, tomou Malebel desapontado. Quem ditará semelhantes normas? O amor pelo sacrifício, que florescerá em obras de paz no caminho de todos. E quem fiscalizará o funcionamento do novo regime? A compreensão da responsabilidade em cada um de nós. Senhor, como tudo isso é estranho, considerou o noviço alarmado. Desejarás dizer que o reino diferente prescindirá de palácios, exércitos, prisões, impostos e castigos? Sim, aclarou Jesus abertamente. Dispensará tudo isso e reclamará o espírito de renúncia, de serviço, de humildade, de paciência, de fraternidade, de sinceridade e, sobretudo, do amor, de que somos credores, uns para com os outros. Essa a nossa grande vitória, e essa vitória permanecerá muito mais na ação incessante do bem, com o desprendimento da posse, na esfera de cada um, que nos próprios fundamentos da justiça, até agora conhecidos no mundo. Nesse instante, justamente quando os doentes e os aleijados, os pobres e os aflitos, desciam da colina, tomados de intenso júbilo, Malebel, o destacado funcionário de Jerusalém, exibindo terrível máscara de sarcasmo na fisionomia dantes respeitosa, voltou as costas ao Senhor e, acompanhado por algumas centenas de pessoas bem situadas na vida, deu-se pressa em retirar-se, proferindo frases de insulto e zombaria. O milagre dos pães fora rapidamente esquecido, dando a entender que a memória funciona dificilmente nos estômagos cheios. E se Jesus não quis perder o contato com a multidão, naquela hora célebre, foi obrigado a descer também. Tá aí, queridos amigos e irmãos, essa narrativa de Humberto de Campos, desse momento do nosso Senhor Jesus, que se passou há 2000 anos atrás. E a gente fica refletindo se hoje viesse, se Jesus viesse fazer uma live, quantas pessoas iriam assistir o seu canal? Se Jesus viesse falar para a humanidade, quais seriam o seu programa de restabelecimento do reino dos céus na terra? Se ele viesse responder à pergunta de em que alicerces seria estabelecido o novo mundo, e ele nos dissesse em obrigações de trabalho para todos. Se perguntassem a ele qual seria a organização hierárquica desse novo mundo, ele disse sim, terá organização hierárquica. Se perguntassem qual seria a função dos melhores, e ele disse, e ele diz, melhorar os piores, a ocupação dos mais inteligentes, instruir os ignorantes. E os bons, que farão os homens bons? Ajudarão os maus, a fim de que estes se façam igualmente. E o encargo dos ricos, amparar os mais pobres, para que também se enriqueçam de recursos e conhecimentos. Quem ditará semelhantes normas? Aonde esta Constituição? Aonde este decreto? Aonde esta lei? O amor pelo sacrifício, que florescerá em obras de paz no caminho de todos. E quem fiscalizará?
poder fiscalizará? O judiciário, o legislativo, os órgãos de controle? Quem fiscalizará a aplicação destas novas normas? A compreensão da responsabilidade de cada um de nós. Tudo isso é estranho, vão dizer os entrevistadores. A gente não vai precisar mais de palácios, de exércitos, de prisões, de tantos impostos, de castigos. Dispensará tudo isso e reclamará o espírito de renúncia, de serviço, de humildade, de paciência, de fraternidade e de sinceridade, e, sobretudo, do amor, de que somos credores, uns para com os outros. A nossa vitória permanecerá muito mais na ação incessante do bem, com o desprendimento da posse, na esfera de cada um, que nos próprios fundamentos da justiça, até agora conhecidos no mundo. O exercício do bem, a prática constante do amor. Eu creio, queridos irmãos, que esse nosso roteiro que Jesus nos apresenta teria poucos seguidores. Talvez a turma preferisse as lives das músicas, sem julgar a opção de cada um. A proposta do Mestre Jesus da implantação do reino de amor, ela versa de muitos anos atrás. Há tanto tempo que Jesus se esforça para implantar convenientemente esse reino de amor e paz, de justiça, de fraternidade, renúncia, abnegação, onde os que podem mais ajudam os que podem menos. Está aí mais esse texto nos exemplificando e nos ensinando. Creio que a grande dificuldade que teremos, queridos amigos e irmãos, é a transição do modelo materialista para a transição desse novo modelo, que é a implantação do reino de Deus na Terra. Como a gente se desvencilhar desse homem velho, como a gente desvencilhar desse modelo velho de que o egoísmo e o orgulho são prioridades, para um modelo novo, onde o amor ao próximo é moeda corrente, onde a satisfação no bem é o que nos fará nos sentirmos felizes. Esse é o desafio, queridos amigos e irmãos. Não é à toa que Jesus nos disse que os meus discípulos serão conhecidos por muitos chamarem. Está aí o roteiro. Que a gente possa começar a implantar isso dentro das nossas famílias, dentro dos nossos lares, dentro das nossas consciências, renunciando a esse homem velho que tantas vezes ainda fala dentro de nós. Que Jesus permaneça a brilhar adiante de nossos caminhos e que esse reino de paz, de amor e sabedoria possa ajudar a implantar este maravilhoso programa do Senhor na vida e na sociedade humana de uma forma definitiva. Muita paz.